Boa noite, pessoal. Vamos lá. Então, galera, como vocês devem ter visto aí, né? As aulas estão suspensas até dia 23 por conta do novo coronavírus. Eu montei essa videoaula para vocês para a gente falar um pouquinho sobre os fundamentos específicos do basquetebol, né? Na prática que nós tínhamos agendada para essa semana, nós veríamos o drible, principalmente, né, como o primeiro fundamento aí a ser trazido na modalidade, né? Mas hoje nós falaremos um pouquinho da definição, da aplicação, dos tipos, algumas imagens que mostram a ação de cada um dos fundamentos básicos aí para a prática do basquetebol. Então vamos lá. Então nós falaremos, né, de dribles, recepção, passes, arremessos, né? Os rebotes estão nessa lista, mas nós não aprofundaremos nesse momento, porque para trabalhar os rebotes nós precisamos saber de ações ofensivas, contra-ataque, ações defensivas. Então a condição tática ele depende dessa condição, né? Então veremos ele mais para frente, tá? Então antes, né, de nós começarmos a falar de fato aí dos fundamentos, nós vimos então na nossa última aula que a qualificação do repertório motor, né? Então nós vimos alguns jogos, algumas atividades, algumas brincadeiras que servem para desenvolver, né, as capacidades coordenativas dos nossos alunos, daquelas que são essenciais para o basquetebol. Então essas atividades elas servem tanto para desenvolver quanto para que a gente possa visualizar em que momento, né, em que nível se encontra ou se encontram, né, essas capacidades coordenativas dos nossos alunos. Antes de falarmos então dos fundamentos específicos, nós temos a empunhadura sobre a bola de basquetebol, que a empunhadura não é um fundamento, né, mas é a maneira correta de segurar a bola, e que é o primeiro movimento. Então é a partir dessa empunhadura que nós faremos a execução dos outros fundamentos, né? Então, como vocês podem ver na imagem, os dedos têm que estar bem separados, né? Afastamento natural geralmente, cotovelos também naturalmente juntos ao corpo, as mãos posicionadas na lateral da bola, né, ou na orelha da bola, como é falado popularmente. E esse apoio, né, da bola, da mão na bola, tem que ser feito pela parte calosa e pelos dedos, né, a parte calosa da mão e os dedos. Para vocês terem um referencial, né, se vocês estivessem então de fato com uma bola de basquetebol na mão, encontra então a marca da bola, né, e coloca ela de frente para você, que é o que a gente chama de cara da bola, né, e aí você faz essa empunhadura, esse apoio nas laterais. Partindo daí então, nós falaremos do primeiro fundamento, que são os dribles, né, ou o drible. Então, diferente do que é o drible do futebol, do futsal, né, que é a ação de vencer o adversário em posse de bola, né, o drible no basquetebol é uma ação de condução da bola dentro do espaço de jogo, né, dentro da quadra. Então, ela é uma ação ofensiva e individual, né, onde na sua execução em grande esforço nós utilizamos todo o membro superior, né, com exceção do ombro. Então braço, antebraço, punho e dedos, né. Todas essas partes do nosso corpo, então, elas são utilizadas com grande esforço na execução dos dribles, né. Então um pouquinho sobre a posição anatômica desse fundamento drible, né. Então o tronco tem que estar ligeiramente inclinado à frente, os joelhos semiflexionados, deve-se empurrar a bola ao solo, né, então a bola ao chão, e, de preferência, evitar de olhar para a bola durante a ação de drible, né, principalmente porque é uma ação realizada de maneira ofensiva, então você terá um adversário realizando ações defensivas para tentar ganhar a posse de bola, né. Então, se você olhar para a bola na execução do drible, você não consegue ver onde está o adversário, também não consegue ver onde se encontra os seus companheiros, né, caso você precise realizar um passe.
quando a gente pensa então em trabalhar os dribles, né, no início, na iniciação do basquetebol, tem que se trabalhar a condição de lateralidade, então ambas as mãos, né, então geralmente inicia-se com o aluno realizando a ação de drible com o braço dominante, né, e aí depois solicita para que ele faça a utilização com o braço não dominante, justamente para que ele possa desenvolver essa lateralidade, né, porque o drible tem algumas variações em relação à mudança de trajetória principalmente, né? Mudança de posição, perdão. E aí o aluno vai necessitar ter controle do drible com a mão, né, com o braço não dominante. E aí nós temos então apenas dois tipos de drible, né? Nós temos então o drible alto e o drible baixo, né? Como vocês podem observar nas duas imagens, né? Então o drible alto, a primeira imagem, o jogador está realizando uma ação de drible aí um pouco além da linha da cintura, né? Então acima da linha da cintura, né? E o drible baixo, como a gente pode ver na imagem de baixo, o atleta está realizando aí uma ação de drible na altura do joelho, né? Aí nós vamos ver cada um. Então o drible alto, como vocês podem ver na imagem, é Michael Jordan, né? O maior nome da história do basquetebol mundial. Está realizando uma ação de drible alto, ele está em progressão, está em velocidade, né, apesar da imagem parada. Que precisa então para que o drible alto seja realizado de maneira eficiente, né, a cabeça erguida, semiflexão dos joelhos, até porque você geralmente está em progressão de velocidade, então essa posição ela não é necessária que seja aquela semiflexão de fato, mas a semiflexão que se realiza ao longo do ato de correr, né? Como eu falei, essa bola geralmente é driblada na altura da cintura ou mais. Por quê? Né? Como eu estou em progressão, eu tenho a tendência de perder um pouco o controle da bola, né? Por conta da velocidade. Então, quando eu driblo geralmente com essa bola à frente do corpo, o drible alto, né? E na altura da cintura um pouco mais, a tendência é que a bola suba um pouco mais além da linha da cintura. Como eu falei, esse drible é usado principalmente em velocidade, né? Então ações de contra-ataque, né, geralmente são utilizados muito o drible alto, ou quando eu estou em transição da defesa para um ataque organizado. E de preferência quando não há marcação perto, né? Nessa imagem, provavelmente o Michael Jordan saiu de um drible baixo com mudança de direção, venceu a marcação e agora está se deslocando em drible alto em direção à cesta, provavelmente. Mais ou menos o contexto dessa imagem. O drible baixo, né, como a gente pode ver aqui na imagem, o jogador de preto está empunhando a bola, está protegendo, né, de um adversário que está tentando tomar essa bola. Então nós vemos algumas características. Então, como sempre, né, cabeça erguida, porque eu preciso ver, né, o espaço de jogo, ler o jogo, observar meus colegas de equipe, observar o posicionamento adversário, né, para realizar as ações. O braço contrário, como vocês podem ver na imagem, tem que estar elevado para a proteção, né? Esse drible é realizado então, na altura do joelho, um pouco mais, e usado quando há marcação aproximada, né? E ele, por conta disso, né, por isso o braço contrário para fazer proteção. Geralmente esse drible é utilizado quando o atleta tem a intenção de fazer uma finta, por exemplo, né, utilizando-se de habilidade. Então o braço serve para proteger o adversário que está muito próximo, né, para tentar fazer o roubo de bola. E aí o drible mais baixo, né, traz mais domínio da ação de drible, porque eu tenho menos distância em relação à mão e o chão, né? Então a bola ela percorre uma distância menor dessa ação de empurrá-la contra o solo, e aí consequentemente eu tenho mais domínio da ação. Como eu falei, nós temos os dribles com mudança de direção, né? E aí nós temos 4 possibilidades de mudança de direção. Aí o primeiro da imagem à esquerda, né, é o que nós chamamos de corte V. Geralmente o atleta vem driblando a bola com uma das mãos e faz a mudança, fazendo essa bola quicar no centro, à frente do corpo, e muda, né, troca de mão nessa mudança. Então é importante lembrar que todas as ações de drible com mudança de direção, o atleta tem que trocar de mão, o aluno tem que trocar de mão. Ele não pode
fazer o drible com mudança de direção utilizando-se a mesma mão. Então eu faço o corte V, jogo a bola da direita para a esquerda, por exemplo, e pego a bola do outro lado com a mão direita. Não. Se eu faço da direita para a esquerda, eu tenho que dominar esse drible com a mão esquerda e vice-versa. Na imagem do lado direito, né, nós temos uma ação de drible com mudança de direção entre as pernas, né? E aí essa imagem ela fica muito clara que esse jogador James Harden ele está saindo do lado esquerdo e indo para o lado direito, né? Então ele está utilizando-se do drible entre as pernas para realizar uma finta sobre o adversário, né? Finta é uma ação de habilidade dentro do jogo para vencer a marcação, uma ação individual ofensiva, né? Geralmente utilizando-se do drible com mudança de direção, né? É importante lembrar e observar que ele não tira os pés do chão ao realizar o drible com mudança de direção entre as pernas, né? Então eu não levanto a perna e passo a bola por debaixo da perna. Os pés continuam tocando o solo e eu tenho que fazer essa bola passar por entre as pernas sem tirar os pés do chão totalmente, tá? As outras duas variações que nós temos do drible com mudança de direção é o por trás do corpo e o drible com giro. Então, como nós podemos ver na imagem à esquerda do aluno de amarelo, o drible por trás do corpo, então geralmente o aluno vem realizando um drible para um lado, nesse caso ele está realizando o drible com a mão esquerda, né? E aí ele faz geralmente uma parada brusca e faz esse drible passando a bola por trás do corpo e troca a direção, nesse caso saindo da esquerda e indo para a direita. Uma das ações mais difíceis de ser executada em relação ao drible com mudança de direção, tá? O outro, né, é o drible com giro. Esse é o mais difícil, porque o aluno realiza um giro completo sobre o corpo e muda a direção. Então ele realiza um giro de 360 graus, né? Então eu vou postar depois para vocês na próxima semana, caso, né, na verdade, em nosso encontro, né, da próxima semana na prática, nós veremos isso na prática e vai ficar mais fácil de entender como esse drible com giro funciona, porque de fato ele só pela imagem fica complicado de visualizar. Os passes, então vamos aos passes. Passes, então, né, pensando na definição, é o ato de colocar o seu companheiro em jogo por intermédio da troca de bola, né? Então ele depende de pelo menos 2 jogadores para que ele possa acontecer, tá? Aí nós temos então passes com as duas mãos. Nós temos 3 passes realizados com as duas mãos, tá? O primeiro é o passe de peito, o picado e por cima da cabeça. Nesta ordem, tá? Pensando numa ordem mais adequada de processo pedagógico para ensinar os passes para os nossos alunos, essa é a ordem mais prática para realizar. Então, passe de peito, como vocês podem ver na imagem, né? Ela está segurando a bola no primeiro momento naquela empunhadura inicial que eu mostrei lá no início da aula, né? E depois ela faz essa ação, veja que na empunhadura inicial ela está com a perna esquerda, no caso da imagem, atrás e a perna direita à frente, né? Quando ela realiza a ação de passe de peito, ela avança a perna que está atrás à frente, né? Estende os cotovelos. A palma da mão, como vocês podem ver, então há uma rotação de punho fazendo com que a palma da mão aponte para fora e o dedo polegar aponte para o chão, né? O último dedo a tocar na bola na ação de passe tem que ser o dedo médio, que vai contribuir para dar direção ao passe, né? Porque esse passe tem que ser realizado da altura do peito do aluno na direção do peito do colega que vai realizar a recepção desse passe, certo? Um passe utilizado geralmente para curtas e médias distâncias, tá? O passe picado, essa segunda imagem acima, né, como vocês podem ver, aqui no exemplo há 2 jogadores da mesma equipe e um jogador fazendo a ação de defesa, né? Então o passe picado ele tem uma ação inicial igual à do passe de peito, né, em relação à empunhadura, uma perna à frente e outra atrás, então posicionamento antero-posterior, né? A diferença é que a bola dessa vez será projetada para o chão, né? Então eu vou fazer a mesma ação partindo da empunhadura inicial,
vou estender os cotovelos, vou rotacionar o punho, direcionando a palma das mãos para fora. Só que dessa vez, a ponta dos dedos, né, que antes apontava na direção do peito do meu companheiro, ele vai apontar para o chão agora, né? Então antes o polegar apontava para o chão, agora é a ponta dos dedos que aponta para o chão. E aí eu tenho que fazer com que essa bola quique no chão o mais próximo possível do meu companheiro, para que ele possa recepcionar essa bola na altura do tronco, né? Passe utilizado muitas vezes para vencer uma marcação aproximada, como é o caso do exemplo da imagem, né? Um passe geralmente utilizado em curtas distâncias, tá? E por fim, nos passes com as duas mãos, o passe por cima da cabeça, né? Um passe realizado com essa empunhadura inicial com a bola acima da cabeça, né? E eu faço geralmente o mesmo movimento do passe de peito para essa realização do passe por cima da cabeça. É um passe utilizado quando há a marcação de um jogador mais alto entre o passador e o recebedor, né? E é um passe utilizado para curta, média e também longa distância, tá? E aí nós temos os passes que são realizados com uma mão, né? Aí na primeira imagem nós vemos aí o passe de ombro, né? O passe de ombro, ele é um passe que provém de um deslocamento em drible. Então geralmente o jogador que realiza o passe de ombro, ele está driblando a bola, aí ele faz uma parada brusca ou segura a bola e realiza os dois passos permitidos no jogo e rapidamente realiza o passe de ombro, né? Então, da empunhadura inicial, ele faz essa extensão de apenas uma das mãos, a mão contrária serve de apoio e direcionamento para esse passe, que geralmente virá, então, na altura dos ombros do meu companheiro. Esse é um passe veloz e de utilização de curta distância, tá? O passe de gancho é o próximo que nós estamos vendo na imagem aí da direita. Ele parte então também da empunhadura inicial e, como vocês podem ver, geralmente há uma alavanca do jogador para que ele faça a ação com uma das mãos. Esse passe é feito, o jogador então está lateral em relação ao companheiro, né? Porque eu faço esse passe por cima da cabeça, realizando então uma flexão de cotovelo e uma flexão de punho, para que eu possa dar direção na realização desse passe para um colega. Passe utilizado para média e longa distância. Então, por exemplo, uma ação de rebote, em que há um passe longo no contra-ataque, para quem já viu isso em alguns jogos, o passe de gancho é o mais utilizado, tá? Arremessos. Não há nada na regra que diga como eu devo arremessar. A única parte do corpo que eu não posso utilizar para arremessar a bola na cesta são os membros inferiores. Então, coxa, joelho, tornozelo, pés, calcanhar, né? Essas partes do corpo eu não posso utilizá-las para arremessar a bola para a cesta. Com exceção, então, da linha da cintura para cima, tronco, membro inferior, membro superior, cabeça, eu posso utilizar qualquer uma dessas partes do corpo para arremessar a bola na cesta. Porém, existem, né, as maneiras mais eficientes de se arremessar. Então vamos lá. A primeira imagem que nós vemos aqui é o arremesso mais comum no jogo de basquetebol, aquele que nós chamamos de arremesso com uma das mãos, tá? Apesar de utilizarmos as duas mãos para realizar o arremesso, né, somente uma direciona a bola à cesta, né? Então essa ação de arremesso, ela depende não só dessa ação motora com membros superiores, mas ela depende de uma ação completa de todo o corpo, né? Então, a partir da empunhadura inicial que nós vimos anteriormente, né, o jogador utiliza então o braço, a mão dominante colocada embaixo da bola, a mão não dominante na lateral da bola, utilizando-se como apoio, né? E aí ele realiza toda uma extensão do corpo para realizar a ação de arremesso, tá? No final desse movimento, geralmente ele flexiona o punho para dar direção ao arremesso. O próximo que nós temos na imagem seguinte é a bandeja, né? Neste arremesso, nós temos a utilização dos dois passos permitidos na regra
para saltar e poder chegar o mais próximo possível da cesta para colocar então a bola possivelmente dentro da cesta. Então a bandeja é realizada a partir de uma ação de drible, eu seguro a bola, eu conto 2 passos, salto com uma das pernas, seguro a bola por baixo, né? Então como se eu estivesse carregando uma bandeja, por isso o nome, e eu tenho a intenção de soltar essa bola já direto dentro da cesta. Ah, mas professor, eu não alcanço a cesta. Eu vou utilizar então a tabela como referência, existe um quadradinho menor lá na tabela, que eu utilizo como referência para que a bola possa tocar na tabela e cair dentro da cesta com mais precisão. Tá? Sobre a bandeja, ela pode ser realizada tanto pelo lado direito, quanto pelo lado esquerdo, quanto pelo centro. E aí vai uma regra de coordenação do movimento para que eu possa realizar a ação. Né? Então, se eu faço a ação de drible pelo lado direito em relação à cesta, né? Eu farei o primeiro passo com a perna direita, o segundo passo com a perna esquerda, consequentemente, eu vou saltar com a perna esquerda e a bandeja terá que ser feita utilizando-se da mão direita. Por quê? Porque é exatamente o contrário dessa imagem que eu coloquei, ela está aí de propósito, né? Porque se eu faço a bandeja pelo lado direito, o jogador que sobe junto comigo para tentar fazer a ação de toco, né, uma ação defensiva, ele tem visualização total da bola e ele tem mais facilidade para conseguir realizar essa ação defensiva. Se o jogador de branco que está com a bola estivesse saltando com a bola na mão direita, ele teria todo o membro superior esquerdo para fazer a proteção da bandeja e correr menos risco de levar o toco. Tá? Nós temos mais outros 2 tipos de arremesso, e aqui nessa imagem eu coloquei os 2 jogadores que revolucionaram, um na verdade que inventou o arremesso de gancho, e o outro aí que revolucionou o jump dentro do mundo do basquetebol. Né? Então o jump, ele nada mais é do que um arremesso com uma das mãos, né? Porém ele é precedido, né, de uma corrida, então de um drible em velocidade, uma parada brusca, salto, e a bola, então o arremesso com uma das mãos é realizado no ponto mais alto do salto. Então por isso o nome de jump. Tá? E o arremesso de gancho, ele é derivado do passe de gancho. Né? Kareem Abdul-Jabbar, um dos grandes nomes do basquetebol mundial, era um cara muito grande, mais de 2 metros de altura quando jogava, e ele revolucionou, né? Numa marcação que era comum como essa que nós estamos vendo, com 3 jogadores fazendo a marcação sobre ele, já que ele era um jogador muito acima da média. Ele começou a se posicionar lateralmente em relação aos defensores e realizar esse arremesso de gancho, né? Então no ponto alto da extensão do cotovelo e elevação do ombro ao longo do tronco, né? Ele alcançava uma altura grandíssima, né, por conta do tamanho, e conseguia fazer esse movimento lateralmente em relação à cesta e aí ter precisão principalmente na flexão de punho ao final do movimento, para que ele pudesse converter a cesta. Tá certo, pessoal? Então aqui alguns dos fundamentos essenciais para a prática do basquetebol. Tá? Acompanhem a aula, realizem a unidade 2, sessão 1 da nossa disciplina, que lá estão falando, né, sobre os fundamentos, e respondam às atividades de aprendizagem para contribuir na aquisição do conhecimento. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.